Fala galera, aqui é o Capitão das Quests para mais um vídeo. E agora, após a vinheta que começa em instantes, eu vou falar assim da franquia, né? Que é assim o pioneiro dos games, né? Digamos assim que ele é um dos pais aí dos games aí e que fez muito sucesso e faz até hoje, né? E que carregou assim a empresa nas costas e que foi assim, né? Pioneiro e campeão em tudo que foi feito até hoje. Então, após a vinheta começar já, vou falar de Super Mario e seus filmes e muitas coisas boas sobre eles. Então, fique aí. Então galera, em 2023 tivemos aí o filme de animação do Super Mario, né? Ele aí que foi um fenômeno de bilheterias, né? Não era para menos. E é uma animação muito bem feita, né? Porque ela foi assim, a animação que mistura meio que o 3D com o 2D, né? Dá um ar meio que assim, bem que realista, né? E é um filme assim de desenho que fez muito sucesso porque ele honrou aí a memória da franquia e fez assim a sua parte, né? E o filme ele tem 1h32 de duração, né? E é classificado como infantil e comédia. Ele é um filme assim que tem a sua essência, né, do Mario, né? E de todos os personagens e que trouxe pra gente muitas alegrias, né? E sim para todos os públicos, né? E que foi assim algo inovador e que revolucionou a franquia do Super Mario, né? Lembrando que a franquia do Super Mario, para quem não conhece, já tinha desenhos antigamente, né? Tinha desenho do Super Mario Bros, tinha desenho do Super Mario World, né? Que era bem legal. E que fez assim um sucesso estrondoso até naquela época, né? Porque ele começou com um joguinho do encanador lá do Jumpman, né? O carinha que saía saltando por aí. E que, né? Teve o DK como o seu, sim, um dos seus iniciadores da franquia, né? Então, o Jumpman, que o Mario, né, antes se chamava Jumpman, o Homem Saltador, ele teve o Donkey Kong como seu pai, vamos dizer assim, né? Que foi que começou com ele na franquia lá atrás. E aí, primeiro foi o Donkey Kong, aí depois criou-se o Mario, e aí foi criando outras franquias, né? A Nintendo é muito forte, muito especialista no que faz. E aí, então, em 2023 veio a grande sacada, né? Tivemos aí o filme do Super Mario, que é um filme de animação, na qual conta aí a história dos dois irmãos encanadores que vivem no Brooklyn, nos Estados Unidos, e que eles assim estavam lá trabalhando, fazendo seu serviço, né, nas casas lá de encanadores. Tem muitas referências e easter eggs aos jogos, né? Eles fazem bastante alusão aos personagens e tudo mais. O Mario esse que foi vivido pelo nosso lendário Chris Pratt, ele mesmo de Guardiões da Galáxia, e Luigi que foi vivido pelo ator Charlie Day, né? Esse ator que eu desconheço inclusive, né, os trabalhos dele. E um belo certo dia, né, na hora que eles estavam lá fazendo o trabalho deles e tudo mais, tudo certinho, acabou deles indo parar, né, através de um cano, né, que é uma das marcas registradas da franquia, que é os canos, são encanadores, obviamente. Aí eles foram parar no reino dos cogumelos, né, na qual é governada pela princesa Peach, né, ela que é vivida pela atriz Anya Taylor-Joy, né, que é, assim, ficou ótima a atuação dela no filme, né, e muito interessante. E lá tem assim um mundo fantástico de aventuras, né, na qual tem o seu fiel escudeiro, né, que é o assistente leal da Peach, que é o Toad, né, cogumelo pequenininho lá, e tem uma série de personagens, né, naquele universo lá no mundo dos cogumelos, né. Entre eles temos também o Bowser, né, o Bowser que muitos conhecem como Koopa, né, que é o grande vilão da franquia do Super Mario. Ele que é vivido brilhantemente pelo ator Jack Black, e que fez assim um ótimo papel. E no filme, né, ele tem a intenção, assim como nos games da franquia. Por que ele rapta tantas vezes a Princesa Peach? Porque ele gosta dela, né? Então ele tem assim um certo affair amoroso por ela, né? Então ele é apaixonado por ela.
Então isso é um dos tópicos do filme, sem querer spoiler, né, porque o filme assim é interessante, ele é muito interessante, assim, é uma aventura muito completa. E na qual, né, lá o Mario vai passando pelo seu processo de iniciação, né, do seu treinamento. Então ele começa lá a aprender a fazer as coisas do universo lá, que é pegar o cogumelo para aumentar o tamanho, jogar as bolinhas de fogo, né, com a plantinha, né, fazer assim os testes lá de treinamento, subir, pular paredes lá, fazer tudo, pular naquela interrogação, fazer tudo aquele monte de coisa que ele sempre faz, né, com maestria. E então ele foi assim, né, uma preparação, né, e isso, nesse filme tem outro ponto muito importante, outro tópico muito legal. Ele aparece novos personagens, entre eles o DK, o nosso querido Donkey Kong. Então o Donkey Kong é introduzido nesse filme, não quiseram fazer um filme do Donkey Kong, o Donkey Kong já está nesse filme, e ele é um dos personagens ali na qual é um desafio para o Mario, né, no começo, e o Mario tem que ver se ele consegue ter esse personagem como seu aliado. E aí eles têm aí a sua jornada no filme, né, uma jornada incrível, até o final do filme, né, com muitas novidades, né, e muitas coisas assim sensacionais. Então é um filme muito legal para a família toda, um filme assim que que ele bateu recorde de bilheteria, porque foi assim algo feito e pensado para os fãs, né? E não só para os fãs, mas também para o público em geral de Super Mario, né? Todo mundo que gosta de Super Mario, não apenas os que acompanham a saga do Encanador, né? Desde as antigas, mas para todo o público, né? Todo o mainstream. E aí tivemos então, incrível que pareça, hein, pessoal, nessa história do Mario aí, tivemos também um filme em live action, né? Olha só, um filme com atores reais, né? Isso muitos anos atrás, antes do filme do Super Mario Bros, né? Isso precisamente lá em 1993. Então, pessoal, esse fiasco aí, né, que é o filme do Super Mario lançado em 1993, ele foi muito criticado na época, né? Assim, muita gente não gostou desse filme, ele foi muito mal feito, muito feito assim, parece que é uma adaptação daquelas de muitas outras, né? Que eu não vou citar exemplos aqui, mas de muitas adaptações que foram feitas de forma assim, de qualquer jeito, que o pessoal não tava nem aí, assim, tipo, pegou o roteiro e falou, vamos fazer isso aí, vamos ver o que der, deu e tudo bem. E aí o filme não ficou legal, porque ele não tem nada da essência do universo do Mario, né? Não tem nada. E nele, né, lançado em 93, como eu já tinha dito, teve como personagens principais, assim, estrelas da época de Hollywood, né? O Mario mesmo ele é vivido por Bob Hoskins, né? Um ator que na época fez grandes papéis. O Luigi também foi um personagem que na época ele fez grandes papéis também, ele foi muito conhecido, que era o John Leguizamo, né? Então aí para quem quiser pesquisar sobre esses atores vai ver que eles têm um currículo assim de muitos filmes legais. O Koopa também era um ator muito conhecido, né? E era um ator que fazia vilões conhecidos também, que era o Dennis Hopper, né? Ele aí que, né, no caso viveu o papel do Koopa Bowser, né? Que ficou muito estranho, né, pessoal? E era um ótimo ator, né? Um ator assim que soube fazer, assim, não nesse filme, mas nos outros filmes que ele fazia, ele atuava bem como vilão. E o objetivo desse filme, do filme do Super Mario, em live action, né, não era para salvar a Peach, né? Que como de costume na maioria da franquia do Super Mario tem que salvar a Peach. Não, esse aí tinha que salvar a Daisy, né? Então foi ao contrário. O objetivo do filme era salvar a Daisy, né? Que era, no caso, a namorada do Luigi. Olha só. E esse filme, assim, ele foi tão ruim, que eu não sei como, por incrível que pareça, novamente, pessoal, olha só, ele é considerado um clássico cult. Tem filmes ruins que são considerados um clássico cult, né? Um clássico, assim, né, que vale a pena mesmo sendo ruins, né? Tem uns que não são ruins e são considerados clássico cult, mas o filme do Super Mario em questão, ele é péssimo, né? Ele tá no nível aí de Dragon Ball Evolution e tantos outros que são tão ruins quanto. E outra coisa muito interessante na época, né, pessoal? Isso, assim, de informação assim de bastidores. O ator, né, que fez o Luigi, ele deu vida, ele teve um relacionamento na vida real também com a atriz que fez a Daisy, né? Então, não só no filme, mas também fora das telas, né? Lembrando que a atriz que viveu a Daisy no filme do Super Mario é a atriz Samantha Mattins. Eu não conheço os trabalhos dessa atriz, mas, né, assim, eu tenho uma longa experiência assim, em termos de filme, cinema, é algo que eu vou guardar bastante no canal, né?
os seus subnichos, né, do cinema em geral, e séries também, e uma série de coisas relacionadas. E tenho assim uma bagagem de conhecimento de atores e atrizes assim, e de coadjuvantes também muito extensa. E aí, né, pessoal, esse filme aí foi uma piada que até o próprio ator, né, o John Leguizamo, ele mesmo veio ao público falar mal da animação do Super Mario, né? Ele falou assim que não assistiu, inclusive, que né, desceu a lenha na animação do Super Mario. Então, tipo assim, o cara, ele não consegue aceitar que o filme dele foi ruim mesmo, não admite isso e ainda foi falar mal dessa animação que foi campeã, né? Essa do Super Mario de 2023. Olha só, né, pessoal? Então é complicado, né? Quando o orgulho fala mais alto de que outras coisas aí. E aí, no caso aí agora, né? No ano de 2026, vamos ter então a sua sequência lendária do Super Mario Bros, né? Aquele Super Mario Bros de 2023, né? O filme e tal de animação, né? E a sequência direta, que já tem aí diversos trailers, né? Todo mundo já viu, é o Super Mario Galaxy, né, pessoal? Então, ao invés deles fazer uma sequência que poderia ser Super Mario World, né? Que na lore, né, da história dos games, depois do Super Mario Bros. É o Super Mario World, não, eles resolveram mudar, mas mudaram de uma forma de expandir o universo, né? Então eles vão colocar agora Super Mario Galaxy, né? Que o nome já diz, Galáxia, né? Então eles vão expandir o universo do Super Mario a um novo patamar e também a expandir as aventuras do Super Mario. E o Super Mario Galaxy, né, pessoal? Ele já teve o seu primeiro trailer, já teve teasers, já teve uma série de coisas interessantes. Vai ter outros trailers assim antes do lançamento oficial, né? E vai ser um filme assim de mais ou menos 2 horas também, assim como foi o primeiro filme, né? E que, né, tem uma longa lista de personagens e que ele tem como objetivo várias coisas, mas lá pro final que eu vou falar isso aí, pessoal. Agora eu vou falar um pouco do elenco, né? O elenco vai ter personagens novos aderidos à trama, né? Personagens que veio direto do Super Mario Galaxy. Entre eles a Rosalina, vivida pela Brie Larson, ela mesma, a Capitã Marvel. O Bowser Jr., né? Vai ter agora o filho do Bowser, né? Ele vai, não que ele não tenha aparecido antes, né? Mas agora ele vai estar e vai ser vivido pelo ator Ben Safdie. Ano anterior já reprisa seu papel de Peach. E vai ser assim, uma sequência assim, fenomenal, né? Assim, se o primeiro foi muito bom, esse tem de ser 3, 4 vezes melhor, né? Porque ele vai ser uma expansão muito grande do universo do Super Mario. E com muitas outras coisas, inclusive. Lembrando aqui no card eu vou deixar, né, vídeos e outros canais de amigos meus que eu estou aqui, né, sempre compartilhando com vocês, né, para o crescimento aqui do canal. E então, falando do Super Mario Galaxy, o Super Mario Galaxy ele tem uma intenção muito grande, né, pessoal, de não é só aumentar o universo do Super Mario, né, e colocar ele no patamar merecido, que podem assim aderir a Super Mario Kart, a Super Mario, aquele de joguinho de Mario Party, festa, né, trazer novos personagens, mas ele tem uma nova assim adesão, né, ele pretende expandir o universo de uma maneira muito maior. Ou seja, ele vai trazer, primeiro trouxe o Super Mario Bros, vai trazer agora o Super Mario Galaxy, aí depois ele pode pegar um novo título da franquia do Mario e adaptar, como por exemplo o Mario Odyssey ou algum outro game do Mario, né? E com isso ele vai trazer o principal, que é expandir a franquia do Mario através do Super Mario Galaxy com easter eggs e personagens novos, né? Então vai ter uns que nós já vimos, é o Fox, do Star Fox, entre outros personagens muito importantes. E qual é a finalidade disso, para encerrar aqui agora, pessoal? Eles vão expandir a franquia do Super Mario para trazer uma outra franquia junto. Então, quer dizer, ao invés deles fazer um filme da franquia do Smash Bros, da saga, né? Smash Bros é uma saga que tem há muitos anos, né? Começou lá atrás, né? Lá no Nintendo 64. Então, ao invés deles pegar e fazer a saga do Smash Bros separada, né, junto do Super Mario, eles vão unificar. Então, quer dizer, conforme for aumentando os filmes do Super Mario, então vai trazer a franquia Smash Bros junto, né, e vai só aumentar esse globo, pessoal. Então vai ser assim, a Nintendo, né, sabe a sua sacada, sabe o poder que tem nas suas mãos, né, da empresa, e vai aí com isso, vai aumentar a sua franquia aí e se consolidar ainda mais no mercado, né. Então, o Super Mario tem tudo para ser aí grandioso. Então é isso, pessoal, muito obrigado.
Não deixa de, se curtiu, gostou, não deixa de se inscrever, deixar seu like, e fazer parte aqui dos 8 mares, né? E vamos aumentar aqui o canal, né, pessoal? Expandir. Então, é uma honra, uma alegria, e até os próximos vídeos, e muito obrigado. Bom final de semana para todo mundo.